Então, pessoal, vamos agora começar a nossa aula 2 do nosso módulo 4, que a gente vai falar, então, dos recursos humanos. São as pessoas que são o maior tesouro das organizações, né? Nem todos os líderes, nem todos os empresários têm essa consciência, mas isso é fato, né? Quando a gente tem uma empresa muito bem organizada, com as pessoas muito bem estruturadas, engajadas, né? E com o apoio da liderança, a gente sempre vai conseguir os melhores resultados. Então, a gente vai falar agora sobre gestão de pessoas. E eu convido você a vir bem animado para essa aula, porque a parte de pessoas é muito importante dentro de uma construtora. Fique aí que eu vou compartilhar minha tela agora. Então, agora nós vamos falar sobre a gestão de pessoas ou gestão de recursos humanos. Eu gosto mais do termo gestão de pessoas, mas é muito comum que as empresas chamem de recursos humanos. Então, a gente vai conversar sobre esse tema e ele é muito importante porque ele dá toda a base para o nosso sistema de gestão da qualidade. Quanto mais as pessoas estão envolvidas e compreendendo o que é um sistema de gestão, compreendendo como é que a gente pode fazer, cada colaborador tem o seu papel importante e fundamental para o andamento da gestão dentro da empresa. Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil para todo mundo participar e colaborar. Então, a gente precisa definir bem quais são as competências que a gente precisa para aquela pessoa realizar aquele determinado trabalho. Nem sempre qualquer pessoa serve para aquela função. Então, não é porque a pessoa é engenheiro que ele é um bom gestor de obra. Muitas vezes ele é engenheiro, mas ele é uma pessoa excelente para a área de planejamento, para a área de gestão, mas ele não é a pessoa ideal para ser um engenheiro de produção, um gerente de produção. Então, é isso que a norma está dizendo. Defina quais são as competências que você quer para aquele determinado cargo, para aquela determinada função, para que você possa ter os melhores resultados, assegurando assim que aquela pessoa tenha a educação necessária para aquela função, o treinamento específico para aquela função e a experiência apropriada para aquela função. Então, é muito importante que a gente tenha clareza disso, porque muitas vezes eu vejo as empresas cometerem um erro que é assim: a pessoa é um excelente profissional, um excelente pedreiro, um excelente carpinteiro, e aí ele é transformado em encarregado. E aí, nem sempre ele, como encarregado, ele consegue dar os melhores resultados, porque ele tem aquela competência técnica para ser um bom operário, mas ele não tem as competências necessárias para ser um encarregado, para ser um líder. E aí, Lívia, como é que eu faço? Eu não posso mais. Como é que eu movo as pessoas, né? Como é que eu promovo as pessoas da minha organização? Sim, você pode sim promover, mas a gente precisa ter consciência de que ele precisa ser treinado, ele precisa ser preparado, ele precisa ter um pouco de experiência, nem que seja trabalhando junto com a outra pessoa, para você observar se ele realmente vai conseguir dar o resultado que você espera naquela outra função, porque muitas vezes a liderança superior ela se decepciona e você perde aquele colaborador porque você, como líder, escolheu uma outra função para ele, da qual ele não estava preparado e da qual ele não tinha a habilidade e a competência necessária para atingir, para conseguir fazer com que aquela função ele conseguisse desempenhar da melhor forma, dando os melhores resultados. Então, é por isso que a norma diz aqui, onde aplicável, tomar ações para adquirir a competência necessária e avaliar a eficácia dessas ações. Então, quando você vai promover uma pessoa, você precisa estar
fazendo esse trabalho de treinar, de ver como é que essa pessoa está se desenvolvendo na outra função, para que você possa, então, realmente promover essa pessoa. A norma também pede que você retenha informação documentada. O que ela quer dizer com isso? É necessário ter o registro dessa evidência de competência. Então, é importante que a gente tenha os registros que você treinou, que aquela pessoa tenha a competência necessária, que ela tenha o certificado, enfim, todos os registros que comprovam que aquela pessoa tem a educação, o treinamento e a experiência necessária para exercer aquela função. E olha aí, tem mais uma nota aqui nesse item. Ações aplicáveis podem incluir a provisão de treinamento, o mentoreamento. Quer dizer, o que é o mentoreamento? É exatamente isso que eu estou falando, né? É você pegar essa pessoa e ir orientando, ir trabalhando junto com ela, colocando essa pessoa para trabalhar junto com o outro colaborador, para que ele vá aprendendo, para que ele vá compreendendo e até para você saber se aquela pessoa tem realmente o perfil adequado para aquela função que você está querendo que aquela pessoa desempenhe a partir de um determinado momento. Então, isso tem a ver com mudança de atribuição das pessoas, dos empregados, não só a movimentação interna, como às vezes até para contratar uma pessoa também você precisa fazer com que ela passe por esse processo de treinamento, de educação, para que ela consiga desempenhar melhor a melhor forma a função que você está pretendendo. Então, é por isso que a gente normalmente tem um documento, né, tipo esse, manual de função, plano de cargo, coisas, algum nome assim que o pessoal tem chamado, mas em geral é um manual de função, onde está definido aí, então, qual é a função, qual é a formação necessária, que tipo de conhecimento essa pessoa tem que ter, qual a experiência que ela tem que ter. Você pode também definir outros requisitos, você pode definir também, é importante que tenha as responsabilidades daquela função. E aí eu quero chamar a atenção para vocês que isso é importante para todas as funções, inclusive para as funções da direção, porque muitas vezes a função da direção ela não aparece nesses quadros, né? nesses manuais de função, porque a pessoa acha que, como ele é um diretor, ele não precisa, mas a gente tem que lembrar que aqui a gente está falando de forma geral, de forma impessoal. A gente não está falando do diretor administrativo, o senhor José. A gente está falando qualquer diretor administrativo que a organização venha a contratar. Então, quais são as competências que a sua empresa precisa para aquele cargo, né? A gente às vezes erra porque pega uma pessoa da família, né? Isso é muito comum em empresas menores ou em empresas familiares, às vezes até empresa grande, né? Porque a pessoa é da família, aí ela vai ocupar aquele cargo, mas ela tem realmente a formação, o conhecimento e a experiência para ocupar aquele cargo. Então, o manual de função ele dá esse profissionalismo, né, nas funções dentro da organização, e é muito importante que a gente aproveite esse momento para profissionalizar as funções dentro da nossa empresa. E aí a norma pede registro, não é isso? Então, aí tem um exemplo aí de registro de competências, onde a gente pode ter aí o nome do funcionário, quais são as competências que ele tem. Nesse formulário, inclusive, consta a questão das habilidades, que era uma exigência da versão anterior. Hoje não tem mais essa exigência das habilidades, mas eu fiz questão de deixar isso aqui para falar isso com vocês, mas caso você queira deixar as habilidades, se você tiver já essas habilidades mapeadas, registradas, se você já tiver isso consolidado, você não precisa tirar. Agora, se você está fazendo um sistema novo, você não precisa ter essa questão mais das habilidades. E aí, vejam que nesse formulário também tem um histórico aqui de todos os treinamentos que aquela
pessoa já participou, que ela já fez. Isso é uma forma da gente saber o quanto que a gente já investiu naquele colaborador. Isso aqui, gente, é só um exemplo, né? Cada empresa tem um modelo e uma forma de registrar essas questões. A parte de conscientização, né? É importante que a empresa assegure que todas aquelas pessoas que trabalham para ela, não só os colaboradores, mas também as pessoas que realizam qualquer trabalho para ela, como, por exemplo, um fornecedor, que ela conheça a política da qualidade, os objetivos da qualidade que tenham a ver com aquela atividade que ela realiza, é isso que ela quer dizer ali com pertinente, né? Então, se eu sou um trabalhador, um colaborador que trabalha na área de suprimento, eu preciso conhecer os objetivos da qualidade da minha área de suprimento, é importante, porque eu preciso contribuir, eu preciso dar minha contribuição para atingir aquelas metas. Então, é importante que eu saiba exatamente quais são os objetivos que têm a ver com o meu propósito dentro daquela organização. Da sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão, então é importante que a gente saiba qual é nosso papel dentro daquela organização e como eu posso contribuir para que a empresa tenha os melhores resultados, né? Das implicações de não estar conforme com os requisitos do sistema de gestão da qualidade. Então, eu preciso conhecer exatamente quais são os itens relacionados à minha função e também eu preciso conhecer um pouco do todo da minha organização para poder eu ajudar também as pessoas que estão ao meu redor, porque muitas vezes o processo não está todo comigo, né? Uma parte desse processo acontece e eu dependo de outras pessoas. Então, todo mundo precisa dar a sua contribuição para que a gente possa ter os melhores resultados dentro da organização, e isso é o que a gente chama de conscientização. Então, um instrumento muito importante para a gente fazer essa conscientização são as reuniões gerenciais, como a gente está vendo aqui nessa foto embaixo, né? Aqui são reuniões gerenciais da diretoria com a equipe de gestores, com o gestor de obras, gestor de contrato, e aqui já é uma reunião com as equipes nas obras. Então, é muito importante que a gente tenha esse tempo para fazer essas reuniões. A gente, na construção civil, às vezes a gente tem uma certa dificuldade de fazer essas reuniões, acha que não tem necessidade, mas isso faz toda a diferença para os resultados da sua organização, e isso a gente vive a cada dia nas organizações. Aquelas organizações que fazem mais treinamento, reuniões, elas acabam que elas têm os melhores resultados e elas crescem, elas se desenvolvem de uma forma mais consistente, porque elas têm tudo muito bem documentado, muito bem organizado, para que ela possa delegar funções e crescer. Agora vamos falar do requisito de comunicação, que a gente precisa comunicar, então, tanto internamente como externamente, sobre o sistema de gestão da qualidade. Antes a gente falava assim, muito da comunicação interna, mas agora veio nessa nova versão falando de comunicação interna e externa relacionada ao sistema de gestão da qualidade. Então, isso tem a ver com a divulgação daquilo que eu achar que é importante eu comunicar para o meu cliente, para o meu fornecedor, né, para as partes interessadas. Então, uma coisa que a gente já falou lá atrás é a importância de divulgar a política da qualidade. São questões que a gente deve estar aproveitando para fazer a comunicação. Comunicar sobre o desempenho relacionado à questão do desempenho, da norma de desempenho, do meu edifício, da minha edificação, isso também é uma coisa interessante. Então, a gente trabalhar aí junto com o pessoal de marketing, tanto interno como externo, para que a gente possa difundir e comunicar aquilo que a gente achar que é importante da nossa organização. Aí é um exemplo de comunicação interna, né, dentro da obra. Então, a gente pode ver aqui que tem a política, os objetivos, a questão de metas, aqui gráfico mostrando o atendimento aos indicadores, o gráfico, o andamento da obra,
Então, aqui, ó, o andamento físico da obra. Então, são coisas desse tipo que ajudam muito a gente disseminar aquele conhecimento dentro da organização e fazer a difusão disso dentro da empresa. Então, era isso que a gente queria falar aqui nessa aula. Eu agradeço aí a vocês e vamos lá, mande sua dúvida que é para que a gente possa ir conversando sobre as dúvidas de vocês. Caso você tenha alguma dúvida, não hesite em me contactar, que será um prazer conversar com vocês. Muito obrigada.